Exatamente. Um questionador. Não um afrontador. Questionador. Porque quando se questiona, automaticamente você tem um princípio. E esse princípio vai te levar além. Não simplesmente para confrontar, mas para ter mais embasamento em relação àquilo que você aceita. Por que eu falo tanto de filosofia? É muito simples. Eu penso na mente do filósofo como algo categórico. Eu falei da questão do questionar. Questionar. Sempre questionar. Questionar até a si próprio mesmo. Isso é muito bom. Não é só questionar o que está à parte de mim. Questionar a mim mesmo. Então, a partir do momento que você se questiona, você se supera, você se analisa. Então, o pensamento é esse. Isso não vai te fazer mais intelectual do que as outras pessoas. Isso não vai te definir como um ser de supremacia categoricamente acima das demais pessoas. Não. Mas você vai ser diferente. Enquanto todo mundo está olhando para um ângulo, você tem uma visão, né, um pouco mais abrangente. Eu costumo falar do quadro geral. Enquanto está todo mundo olhando somente a um foco, você tem uma visão do quadro geral. Entendeu? Então questionar é sempre bom. Por que eu não aceito congregar? Não é bem o fato de não congregar, mas pela questão da definição. Liderança? Porque é difícil lidar com as lideranças? É pelo simples fato do questionar. A partir do momento que você questiona um líder, você tem conhecimento sobre as características de conhecimento do próprio líder e como ele ascendeu a essa posição. Você tem o conhecimento lá do início. Então, quando você questiona um líder na posição atual de líder, automaticamente você tem conhecimento de onde veio, como chegou até ali e qual foi o procedimento necessário para se chegar até ali. Então, se você tem esse conhecimento, você pode questionar. Entendeu? Teórico, ao meu ver, é teórico, porque você não tem o conhecimento do líder que chegou até ali, mas você tem a teoria. E você tem uma coisa que ele não tem, a visão externa. Então, a maioria dos líderes, eles estão dentro de uma visão interna. E eles não olham para o quadro geral. E se tornam pessoas alienadas. E criam alienados. Entendeu? Porque ele responde a um regime. Então, o líder, ele está alienado e quer continuar alienado na sua zona de conforto. Ele não quer sair. Porque se ele sair da zona de conforto para que ele venha criar um diferencial, ele vai ter que questionar o ritmo sistêmico no qual ele defende e no qual ele propaga. Então é confortável ficar ali. Só que o rebanho tem pessoas ali que vão questionar. E automaticamente esse questionador é desligado. Porque ele tem que aprender que ele tem que obedecer o regime. Tem que se tornar um alienado. Então só o simples fato de questionar já te destaca do contexto. Então quando você questiona, você não faz parte dos 99. Quando você questiona, você é um desgarrado, é um agitador, é um perturbador do sistema. Isso não é bom para o sistema.
Por exemplo, tem muitas pessoas que batem no peito. Estou falando aqui de instituições, tá? Não tem nada a ver com o que é certo e o que é errado, tá bom? A característica do que é certo e o que é errado entra no contexto do filósofo. O indivíduo que tem a mente do filósofo, abre aspas, indivíduo A, né, a LGBTQIA+, etc e tal, que tem a mente do filósofo, ele é um questionador. E quando ele não questiona e aceita tudo, ele é um alienado. Ah, mas a pessoa ela pode não ter conhecimento, por isso que ela aceita. Tem pessoas que nasceram para conduzir e pessoas nasceram para ser conduzidas. Não, não é bem isso que eu estou falando. Pessoas que não têm uma responsabilidade crítica e analítica, eles acabam aceitando muitas coisas partindo do princípio da necessidade. Só que os fins não vão justificar os meios. Então vai chegar um ponto que essa pessoa ela vai começar a questionar, querendo ou não. Entendeu? Porque senão vira aquele movimento ritmíco, sistêmico, um pouco mais do mesmo. Já dizia Cazuza, né? Veja um museu de possibilidades. Veja um museu de grandes novidades, né? Então é mais ou menos isso, a coisa, né? E a grande característica é essa. Ah, vamos logo ao assunto? Eu penso dentro da perspectiva da mente do filósofo. O que é o categórico e o que é a mente alienada. O cara que tem a mente categórica, ele sabe aonde ele pode pôr o pé e sabe aonde ele não pode pôr o pé. Sabe o que ele pode desenvolver, o que ele não pode desenvolver. Até mesmo aqui, dentro desse diálogo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso falar. Isso é uma mente, né, filósofa, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que questiona, uma pessoa que quer ir além, né? Isso não tem a ver com capacidade, tá? Tem a ver com curiosidade, mais curiosidade, né? Então é mais ou menos assim, por exemplo, entre os categóricos e os alienados, né? O categórico é aquele que vai fazer as coisas consciente. Ele sabe do que ele está fazendo. E o alienado muitas das vezes não, ele vai com boas intenções. Pega essa. Boas intenções. O que é boas intenções? É uma pessoa que não sabe absolutamente de nada, mas tenta fazer assim mesmo. Por exemplo, você pega uma instituição. O cara acabou de se converter ali. Aí traz o cara para dentro de um grupo. Aí unge o cara alguma coisa. E dá o culto da sexta-feira para ele abrir. E aí o cara já está lá em cima do púlpito, orando, abrindo o culto, entrega a palavra pro diretor. Quando pensa que não, esse cara ele começa a se articular bem, começa a falar bem e entrega um cargo com um nível superior para ele. Porque as pessoas enxergam nele uma capacidade. Só que de repente esse indivíduo, por essa facilidade, essas oportunidades, ele pode pensar que ele tem capacidade para ir além. Isso é ser alienado. Entendeu? Quando eu acho que eu posso ir além, eu estou sendo alienado. Mas quando eu sei que eu posso ir além, eu estou sendo categórico. Por exemplo, as pessoas que batem no peito, que defendem ministérios, né? A maioria bate no peito e fala, não, eu sou isso. Ah, eu sou da fulano de tal, eu sou da ciclano de tal. E não conhece as origens. São completamente alienados. Fazem parte de um ministério que tem lá uma informaçãozinha, sabe, intuitiva, né? Meio demodê. E a pessoa não sabe nada sobre o líder, de onde que veio, onde nasceu, descendente de que família, nacionalidade e tal. Não sabe. Entendeu? Só sabe que ele criou aquele ministério pronto e é o santo ministério. E segue isso. E aí daquele que falar contra. Esse é o alienado. Aí entra o categórico, a mente do filósofo. O cara vai lá, se converte nesse mesmo ministério do alienado. Ele começa a se perguntar, de onde que veio esse líder? Antes
de fundar esse ministério, deixa eu ver, ele vai procurando. E ele percebe muita coisa. Por exemplo, uma das maiores instituições religiosas do nosso país, a Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus. Entendeu? É um ministério muito abençoado. Com uma diversidade cultural muito grande. Que partiu de um ecumenismo. Né? Por exemplo, esse mesmo categórico que entra ali e começa a analisar e investigar, ele percebe que Daniel Berg e Gunaving veio lá de uma reunião ecumênica de presbiterianos, anglicanos, batistas, metodistas, que formaram um ministério chamado a Assembleia dos Homens de Deus. Né? Sueco, se eu não me engano, 1890, a Assembleia dos Homens de Deus era um ministério ecumênico, né? Que foi criado por batistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, e se transformou ali essa reunião ecumênica, né? Dos missionários, a cunho missionário. E foi dado esse nome, Assembleia dos Homens de Deus. Todos maçons. Todos eles maçons. Se reuniram e abriram esse instituto. E depois recebeu esse nome, né? Na verdade não era nem Assembleia dos Homens de Deus, era Missão de Fé Apostólica, 1890. Gunaving estava lá. E desse encontro, dessa gestação ecumênica, veio para o Brasil a Reforma Protestante através desses dois, Daniel Berg e Gunaving, e aqui eles fundaram a Assembleia de Deus com o apoio da maçonaria. Entendeu? E aí, a Assembleia dos Homens de Deus se transformou na Assembleia de Deus. Fala isso pro alienado. Não, Magênio é o Satanás. É o opositor. Quer acabar com a obra de Deus. Pois é. E o que isso tem a ver com o que ela é hoje? Nada. O que isso agrega com o que ele defende, com o que o Instituto desenvolve hoje? Nada. Mas é um conhecimento. Independente se ele não tem absolutamente nenhum tipo de traços e adereços daquilo que começou lá, hoje pode ser muito bem sucedido dentro de uma plataforma totalmente ortodoxa, sem vínculo nenhum, mas é conhecimento. Entendeu? Só que quando você fala para o alienado, não, o princípio foi, não, imagina, não sei o que e tal, não, é verdade. O que isso tem a ver com a Bíblia? Nada. Mas, eis uma nova questão para uma nova ideia e um novo diálogo. O que isso pôde influenciar os materiais teológicos mais quantitativos que nós temos hoje? Será que são liberados em dosagens homeopáticas para a sociedade? Com certeza. A questão não é o que isso tem a ver com a Bíblia ou o que a Bíblia tem a ver com essa história que eu estou falando aqui. A história é, e o que as obras que envolvem esse enredo que nós chamamos de canônico têm por influência? É liberado em doses homeopáticas conforme a necessidade de cada geração. Então quem trabalha isso? Quem libera esse conhecimento? Quem trabalha esse conhecimento? Quem mexe nesse conhecimento para que ele se torne aquilo que pode sair, aquilo que não pode? Porque hoje tem uma briga muito séria dos achados de Nag Hammadi, lá dos manuscritos de Qumran. Não, porque lá também tem as cartas da filosofia, que tem tudo, que tem os apócrifos, que não tem o quê. Aí quando você vai falar de Bíblia, o cara vai falar que apócrifos também era Bíblia, isso só foi censurado posteriormente, então vira uma briga totalmente desconexa. E o que é mais interessante, todo mundo sabe as regras, todo mundo fala de regras, todo mundo fala de sistematização
aceita e não aceita. Todo mundo fala de conceitos acadêmicos e daquilo que é necessário para se desenvolver quando você cita alguma coisa. Só que ninguém desenvolve nada. É por mais esse motivo que eu saí de redes sociais. Porque a gente ficava semanas, abordava um assunto, falava das regras para desenvolver aquele assunto. Falava do tipo de material que era necessário para aquele assunto. Obras acadêmicas aqui, junta ali, e não se desenvolvia nada. Por exemplo, crítica textual, por exemplo. Todo mundo falava, não, esse assunto tem que ser, esse livro do João tem que ser analisado dentro de uma crítica textual. Aí vinha outro e falava como que é a crítica textual, qual é a necessidade, as metodologias, o que tem que ser feito para se entender. E ficava semanas e semanas debatendo isso. Sistemologia, sistemática, sistematização de regras e procedimentos e tudo para se desenvolver, para não errar. E depois de uma semana a conclusão era, se desenvolveu o quê? Nada. Ninguém nem sequer citou um versículo canônico do livro que começou todo esse diálogo. Então a questão é essa. Eu recomendo. Eu recomendo para um bom questionador ter um material de crítica. Isso vai depender da inclinação crítica que ele tem. É histórica, é gramatical, é arqueológica, é filosófica, é interpretativa. Qual é o tipo de inclinação que o teólogo ou a pessoa tem? Desenvolva aí Desenvolva uma inclinação e depois junte o material e pesquise por si mesmo. Mas seja um questionador. Entendeu? Porque senão não vale a pena. O que isso vai interferir dentro da minha compreensão em relação à própria Bíblia? Bom, hoje eu trabalho a área da crítica textual. Trabalho por conta própria. Não gosto de desenvolver linhas de pensamento. Não trabalho sistemática. Teologia sistemática para mim é lixo. Entendeu? É uma forma que complicou muito mais aquilo que era para ser simples. Fábio, mas por que você está falando isso? É simples, você pega o Decálogo do Monte Sinai. Você tem 10 mandamentos. Tá? Há quem diga que é mais ou menos. Você pega esses 10 e cria uma sistemática. Você vai ter, basicamente, 70 sistemáticas para cada mandamento. Quando você menos perceber, você tem 614 leis. O que era para ser 10 se transforma em 614. Isso pegando ponte também no contexto social, hierárquico e etc e tal. Então é por isso que eu não gosto. Então quando eu vou para o meu objeto de pesquisa, eu vou diretamente na crítica textual. Eu quero compreender o texto. O que o texto fala para mim está excelente. Depois eu tiro algumas dúvidas aqui e ali, mas eu nunca pego uma obra de um autor, de um intérprete, para entender o que aquele texto diz. Não, primeiro eu entendo o texto, primeiro eu trabalho o texto. Aí depois que eu já tive um resumão, já deu para compreender, aí eu vou ver se as ideias batem, entendeu? É mais ou menos dessa maneira que eu trabalho. Se eu penso em ser pastor, se eu penso em dirigir, se eu penso em me filiar a algum ministério, olha, tá difícil. Mas até que venha o juízo final, quem sabe? Mas acredito que sim. Eu não preciso de alguém que conheça mais do que eu. Eu não preciso de ser condicionado ou dirigido ou orientado por uma pessoa que saiba mais do que eu. Não, isso é arrogância. Eu só preciso entender que aquela pessoa, o que ela faz, é por experiência e não por teoria.